responsabilidade que tem agora e, nomeadamente, a responsabilidade que já teve como Vice-Presidente desta Câmara durante 8 anos. Porque a sua primeira pergunta, porque estamos a discutir agora quando deveria ser no orçamento da Câmara? O Sr. Deputado decorre da lei e o Sr. quando era Vice-Presidente durante esses 8 anos e ao longo dos anos desta maioria, sabe que se tem que primeiro aprovar as taxas de impostos e os valores das tarifas que temos que colocar, até porque temos que comunicar não no dia 31 de dezembro, como aqui há pouco foi dito de forma jocosa com o 31 de novembro, mas temos que comunicar até 30 de novembro. E eu lembro-me que era o Sr. Deputado, Vice-Presidente desta Câmara, que chegámos inclusive a aprovar orçamentos no dia 31 de dezembro, no último dia do ano. E, portanto, as taxas, as tarifas, os impostos têm que ser comunicados até dia 30 de novembro e o orçamento decorre disso mesmo e é apresentado até final do ano. Ainda assim, essa sua desatenção poderia levá-lo a ver como é que fazem as câmaras que são lideradas pelo Partido Socialista, camaradas seus. E lá chegaremos. Já aqui, daqui a pouco, já falarei nomeadamente disso e fazem exatamente a mesma coisa. Há câmaras até que conseguiram aprovar os seus impostos e as suas propostas fiscais do seu pacote fiscal para o ano seguinte, até em alturas anteriores àquelas em que esta Câmara Municipal acabou por aprovar e, obviamente, de propô-las ainda antes de aprovar o orçamento, como deve ser. Portanto, essa pergunta é de quem, de facto, não está atento. As empresas, como é que as empresas têm 1 ou 2 estabelecimentos? Faz parte também das leis, dizendo que cada empresa paga os seus impostos onde estiver a sua sede fiscal, onde estiver a sua sede fiscal. Poderão, porventura, as empresas que tenham vários estabelecimentos, a pedir, e a seu requerimento às finanças, pedir uma desagregação desse pagamento. Ou seja, se tiverem, no caso, por exemplo, dos supermercados ou dos grandes supermercados, tendo em várias zonas do território, e até o que é que conta? Conta o quadro de pessoal que está afeto em cada um dos municípios. E isso também está previsto na lei, portanto é a resposta que lhe posso dar. Tem depois uma outra questão, que aí já parece ser preconceituosa, se me permite a expressão, quando acha que famílias numerosas são famílias ricas. Porque só não é preconceituoso se eu entender que o Sr. Vereador não conhece alguns bairros do nosso concelho com carências do ponto de vista social muito elevadas. E, portanto, não o vou convidar a visitar a Cruz Vermelha, a Bruana, enfim, outros bairros que podemos visitar no concelho, mas, de facto, isso é um preconceito que não fica bem. Dizer que famílias numerosas são preconceituosas. Mas eu não falei em famílias numerosas. Eu falei foi no benefício fiscal social, o benefício da água social. Porque é para todas as famílias consoante o seu escalão de IRS, ou ainda assim demonstrando ter dificuldades económicas para poder pagar a fatura da água. Não tem nada a ver com famílias numerosas. As famílias numerosas que neste momento estão a beneficiar desta tarifa mais baixa na água são 267 famílias. Mas não são todas ricas. Aliás, seria até curioso que, já que estamos com estas afirmações tão perentórias, que pudéssemos ir lá fora e dizer que o Partido Socialista entende que famílias numerosas são famílias ricas e, portanto, que não deve ter nenhum benefício do ponto de vista da redução da fatura da água. Mas, na verdade, o maior benefício vem da componente social daqueles que estão a passar algumas dificuldades sobre esta matéria. Mas, ainda assim, poderemos ir, então, analisar a grande preocupação do Partido Socialista em relação às tarifas das águas, bem como também dos resíduos sólidos urbanos que se colocam. Eu mostro-vos este gráfico onde estão aqui identificados os concelhos da área metropolitana e vá-se lá calcular qual é esta mais pequenina. É Cascais. Porque a seguir a Cascais temos Lisboa, Amadora, devem conhecer, Louros, Odivelas, Vila Franca de Xira e depois Mafra, Oeiras e Sintra. Portanto, Cascais tem, de facto, em relação à média da Grande Lisboa, um valor anual de poupança em todas as componentes da fatura da água
de 38,4 euros ano. E em relação ao maior, da Grande Lisboa, 74,75 euros. E isto envolve também os resíduos sólidos e os resíduos de saneamento. Mas ainda assim, se quisermos fazer uma análise também nos vários concelhos, imagine-se qual é que é o concelho que de facto tem a curva, a coluna mais pequena, é Cascais. E se quisermos ainda, enfim, posso-vos mostrar outros gráficos, porque isto é feito por entidades diferentes e independentes da Câmara, portanto não é a Câmara que o está a fazer, e portanto também vá-se lá saber porque é que o mais pequenino vai sempre calhar em Cascais. Portanto, se essa preocupação que o Partido Socialista tem em relação ao preço da água, com todas as suas componentes em Cascais, se tem essa preocupação, então o Partido Socialista deverá propor que noutros concelhos, onde manifestamente os valores são mais altos, então que baixem o raio das tarifas da água e que baixem, de facto, essa situação. Mas ainda sobre as tarifas da água, o que o Partido Socialista não veio aqui dizer, e devia também dizer, é abono da honestidade política e até intelectual, era de que quando o Partido Socialista decidiu concessionar o serviço de águas em Cascais, que obviamente produziu um valor reduzido no preço da água, mas retirando ao valor de investimento a nível do saneamento e a nível da manutenção das estruturas, colocou uma fórmula, que era uma forma de cálculo, de atualização do preço da água para o ano seguinte, que tinha dentro dessa fórmula questões como a evolução do preço do petróleo, do ferro, etc, etc, etc. O que é que isto levou? A que durante alguns anos houve uma destruição absoluta sobre o valor da inflação versus o valor que dava essa forma de atualização das águas. Mas quando renegociámos o contrato, exatamente no sentido de corrigir e baixar as rendas que estavam garantidas para o próprio concessionário, mas acima de tudo porque era preciso colmatar a questão dos investimentos que não foram realizados durante anos e anos pela concessionária, o que nós fizemos foi uma alteração de fórmula. E, portanto, se nós tivéssemos mantido a fórmula que estava negociada pelo Partido Socialista a quando da concessão, esqueçam os 15% de resíduos sólidos urbanos, esqueçam o que vocês quiserem, porque o aumento real do preço da água era muito superior a qualquer aumento que estejamos a fazer nas parcelas mais pequenas sobre resíduos, e ainda assim é mais barato. Por fim, o Sr. Vereador, o Sr. Deputado, peço desculpa, veio colocar uma questão. Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe sem colocar em evidência a sua despreparação sobre esta matéria. Porque o Sr. Deputado veio dizer assim, mas porquê é que vamos agora votar novamente a derrama se já votámos o ano passado? Foi isso que o senhor disse. Exatamente igual, foi isso que o senhor disse. Ora bem, em primeiro lugar, teríamos sempre que votar novamente a derrama. Não, teríamos sempre, todos os anos, temos que votar estas matérias. Como, aliás, fazem todos. Mas o Sr. Deputado tenha calma, porque eu vou dizer onde é que o senhor está despreparado. É que esta proposta não tem nada a ver com a proposta do ano passado. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque o ano passado dizia-se assim, para aquelas que faturam acima de 150 mil euros, o valor é 1,5. Ou seja, não produzimos nada. Este ano estamos a reduzir de 1,5 para 1,25. E na proposta do ano passado dizia para aquelas que estão abaixo dos 150 mil euros, o valor era beneficiado, em vez de ser 1,5, era 0,75. Este ano é 0. Portanto, como vê, esta proposta não tem rigorosamente nada a ver com a proposta que apresentámos o ano passado. E, portanto, também a temos que votar. Há uma evolução positiva de desoneração neste ano. Indo agora à questão do Sr. Deputado Alexandre Sargento, enfim, e que é profícuo nas avaliações de inverdade, de embrulhos. Ó, Sr. Deputado, o senhor está aqui com um problema complicado. É que tudo aquilo que o senhor disse, além de não se aplicar em Cascais, ou seja, foi encontrar, faz contas, aliás, tudo para si é aumentos de 30%. Portanto, acho que a verba de 30% é aquela que dá mais jeito a aplicar. Mas a grande questão que se coloca nisto, aliás, faz aqui umas contas, eu sei que não a sua área de formação, tanto quanto sei, não é na área quantitativa, mas quando coloca a questão dos 3,75, que vai ter uma base muito superior, depois a devolução, se for assim, como o Sr. Deputado está a dizer, a devolução depois aos ministros também poderá ser muito superior. Portanto, como vê, aqui a matemática não serve só para um dos lados.
Mas o que é curioso é que eu gostava de ver o Sr. Deputado a fazer essa mesma análise em relação ao concelho onde é residente, onde supostamente paga os seus impostos, que é Odivelas. É que em Odivelas eles fizeram exatamente ao contrário do que o senhor teve aqui a defender. O senhor aqui defendeu que o 0,7 é justo, que não se mexa, porque há, de facto, logo uma desconsideração em relação aos bens estarem pouco avaliados. Pois, mas em Odivelas baixaram de 0,7 para 0,675. E se considera que é pouco passar de 0,4 para 0,39, subindo o IMI da forma como vai subir, em Odivelas mantiveram em 0,4. Ou seja, na taxa máxima do ano passado. Mas o que é mais curioso, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado deve conhecer a proposta de 17 de outubro, que é a proposta número 590 de 2012, da Câmara Municipal de Loures, onde o Sr. Deputado tem funções políticas, de confiança política, e ainda para mais de adjunto do vereador que tem o pelour financeiro. É que o senhor é adjunto deste vereador. E este vereador o que propõe, ou seja, o que a Câmara aprova, é que em Loures vá-se lá saber porquê, que a taxa que fica para os não reavaliados é 0,7. Não mexe, não baixa. E a taxa para os que já foram reavaliados? Ia-se pensar, o adjunto, o Sr. Vereador das Finanças, estaria fortemente empenhado em que ela baixasse. Não, é 0,4. Portanto, nem sequer os 0,39, que o senhor considera que é pouco, ou que é muito, ou que não é nada, também não mexeram. Ora bem, portanto, nem no Conselho onde o senhor reside, que é Odivelas, nem no Conselho onde o senhor trabalha, que é na Câmara Municipal, e como adjunto do vereador com o pelour financeiro, nada disto se verifica. E, portanto, isto devia levar a que o senhor, no mínimo, tivesse aqui algum cuidado na forma como aborda estas questões e da forma como aborda e sustenta estas questões. Mas ainda é mais curioso quando vamos ao IRS. Porque então, eu pensei assim, bem, Loures baixou o IRS, nem foi para 3,5, nem foi para coisa nenhuma, deve ter baixado para 0. Não, manteve os 5%, o valor máximo. Ó, Sr. Deputado, de facto nós, não é que a galinha da vizinha seja melhor do que a minha, mas nós devemos ser minimamente coerentes com aquilo que estamos a falar. E por isso mesmo, dizer-vos que aí sim seria profunda demagogia deste Executivo chegarmos aqui com um conjunto de propostas de redução em que eu estaria à espera que o Partido Socialista aí dissesse que grande demagogia. Em ano eleitoral estão a propor efetuar uma redução substantiva de impostos em que alguns desses impostos, inclusivamente, sabemos que só têm repercussão em 2014. Portanto, ou seja, nem no próprio ano 2013 esses impostos iam ter repercussão. Portanto, meus senhores, acho que fica evidente quem faz embrulhos, quem diz inverdades muito bonitas, quem joga com as palavras, quem tem, ao fim e ao cabo, uma atitude perfeitamente irresponsável se estivesse a gerir esta Câmara Municipal, infelizmente não está, e que, tanto quanto eu posso desejar, não estará, e, de facto, aqui verifica-se que os 3 partidos socialistas tiveram a necessidade de vir intervir aqui a esta tribuna. Muito obrigado. Muito obrigado.